Então, nessa ação penal 503.7800, depoimento de Daniel Pereira de Oliveira. Senhor Daniel, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Como testemunha também, eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Ok, entendido. Eu vou passar a palavra agora ao advogado do senhor Roberto Capobianco, que se encontra aí no Rio de Janeiro. Ele vai fazer algumas perguntas ao senhor. Ok. Com a palavra então, doutor. Senhor Daniel, obrigado. Senhor Daniel, o senhor é funcionário da Construcap? Sim. Atualmente é funcionário? Atualmente eu sou funcionário. Trabalha onde atualmente? Atualmente eu estou alocado na obra aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Tá. Desde quando que o senhor é funcionário da Construcap? Desde 2004, novembro de 2004. 2004 até hoje, 2016. Perfeito. O senhor chegou a trabalhar na obra do SEMP, Centro de Pesquisas da Petrobras? Correto, trabalhei. Onde foi essa obra? A obra foi aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. E desde quando que o senhor atuou nessa obra? Eu entrei na obra em 2008 e saí no início de 2013. Tá. Início de Tá. 2013. E em 2008, quando o senhor ingressou, foi trabalhar nessa obra, o que o senhor fazia na obra? Eu trabalhava com planejamento no setor de planejamento físico de obra. Era dentro dessa gerência que eu atuava. Tá. E o que é isso, planejamento físico da obra? Ele cuida do cronograma do cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, tanto com o cliente, com a Petrobras, os documentos contratuais e com os fornecedores. Atuava nesse planejamento físico. Tá. E dentro dessas funções de planejamento físico, o senhor era subordinado a quem na obra do SEMPS? O gerente de planejamento era o Sérgio Oliveira, era o gerente de planejamento, era subordinado a ele. E de que empresa que da ele era? Construbase. Construbase. E haviam outros engenheiros, engenheiros e arquitetos da Construcap engajados nesse projeto? Correto, tínhamos. Quantos, mais ou menos? Olha, isso variou ao longo do contrato, o contrato foi extenso, mas em torno de 10, acho que 10, eu falo um número, não posso ser preciso, mas entre engenheiros e arquitetos chegamos a ter 10, mas isso oscilou ao longo do contrato. O senhor conheceu o engenheiro Paulo Facina nessa obra? Sim. Paulo Facina era engenheiro da Construcap também? Era engenheiro da Construcap, ele era o gerente de contrato da Construcap. Tá. E o que ele fazia nessa obra? Gerente? De contrato da Construcap. Nessa obra, ele era o gerente de administração contratual e representante da Construcap no consórcio. E o senhor sabe nos dizer se o engenheiro Paulo Facina, ele ficou até o final da obra? Não. Ele se desliga em janeiro de 2012, já próximo ao final da obra. Ele se desliga da empresa, ele sai da obra já próximo ao final da obra, em janeiro de 2012. Quer dizer, ele se desliga da Construcap. Da Construcap. Tá. E com a saída dele, o senhor assumiu as funções dele? Não. Eu permaneci trabalhando na área de planejamento físico. Foi apenas, como a obra já caminhava para o término, e tinha necessidade do andamento dos processos administrativos da obra, eles me incluíram apenas na procuração, já em vista que a obra tinha poucas pessoas na obra, a obra caminhava para o término, para auxiliar no trâmite, senão não tinha ficado ninguém da empresa na obra aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e fiquei tanto na obra como também cumprindo essa função. Então, só procurando esclarecer melhor, quer dizer, quando o senhor Paulo Facina se desligou, saiu da Construcap, deixou a obra, o senhor assumiu algumas funções dele e, para tanto, recebeu uma procuração da empresa, é isso? Foi gerada uma procuração logo depois, em fevereiro, a saída dele, para que eu pudesse ser incluído no grupo procurador para poder dar andamento nos trâmites, já que não estava ficando ninguém, só estava ficando eu da empresa na local na hora. E quando que aconteceu isso exatamente? Olha, não posso ser mais em torno de fevereiro a março. Ele sai em janeiro. De que ano? De 2012. De 2012. Aí gera-se essa procuração em fevereiro, março, não vou saber ser bem exato, mas nessa faixa. Aí quanto tempo o senhor trabalhou lá no SEMPS depois do desligamento do senhor Paulo Facina, mais ou menos? Olha, o contrato encerra em junho
de 2012, logo em seguida. Eu fico um pouco, não chega a um ano, porque aí depois fica na desmobilização, atendendo as pendências do cliente. Em janeiro de 2013 eu já saí. E depois que o Paulo Facina saiu, se desligou, o senhor se recorda de ter assinado contratos em nome da Construcap perante o consórcio? Alguns documentos do trâmite ali, sim, a gente assinava, percorria ali dentro do que a procuração estabelecia. Alguns documentos a gente assinou no fim desse contrato. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor chegou a assinar, o senhor se lembra de ter assinado esses contratos? Excelência, se Vossa Excelência me permitir, eu vou exibir aqui para o depoente, são 2 documentos que já se encontram entranhados aos autos, né? O termo de encerramento do contrato número 18/08, que foi um encerramento com a empresa MRTR Gestão Empresarial Limitada, e o outro é um termo de encerramento do contrato 436/11 do consórcio com a empresa Morales e de Paula Advogados Associados. Posso exibir a eles, Excelência? Pode, doutor. De fato, eu assinei esses 2 documentos. Está aqui está identificado aqui minha assinatura nesses dois termos de encerramento. Tá. Aqui onde está o seu nome, consta aqui Daniel Pereira de Oliveira, gerente de administração contratual. O senhor era gerente de administração contratual? Não, isso é uma minuta, era um documento padrão. O gerente de administração era o Paulo, foi ao longo desses anos todos do consórcio. No final, eles só substituíram o nome dele pelo meu, como eu entrei na procuração, para poder alguns documentos, não chegaram a alterar a função, mas eu não é a função minha. Como é que esses documentos chegaram ao senhor? Como é que... A distribuição desses documentos, dos trâmites administrativos dentro da obra, eram feitos pela administração da obra. A administração da obra gerava os processos nas empresas e passavam para já o processo montado. Um exemplo, no caso dos termos de encerramento, e não vinha um documento, vinha junto no final da obra, depois de 4 anos, você tinha uma quantidade expressiva de fornecedores, de contratos para se encerrar. Então vinha um pacote de termos de encerramento apontados pela administração. Então, olha, esses contratos precisam ser encerrados, estão concluídos, não havia e já vinha assinado pelos as outras empresas, já pelo gerente de contrato, pelo gerente administrativo, recorria a essas assinaturas. Quando o senhor fala em administração da obra, o senhor se refere a quem? O William, ele era o gerente administrativo da obra. E ele representava quem? A gerência administrativa da obra pertencia ao OAS, ele representava o OAS. O senhor, essas 2 empresas aqui, MRTR Gestão Empresarial Limitada e Morales e de Paula Advogados Associados, o senhor conhece essas empresas? Não, nunca tive contato. Nunca teve contato com essas empresas? O senhor sabe dizer se essas empresas prestaram serviço para o consórcio? Não. O senhor conhece a pessoa de Celso Verri Vilas Boas? Celso, sei que ele é gerente financeiro da Construcap. Sei pela posição, eu sabia que ele era o gerente financeiro da Construcap, mas não tinha muito contato com ele. O senhor sabe qual é a qualificação do senhor Celso, que ele faz? Não sei. Não sei se ele é administrador, realmente não sei. Tá. O senhor sabe se ele tinha procuração da Construcap? Eu sabia que ele estava incluso na procuração do consórcio. Ele era quando foi feita a revisada a procuração, ele era um dos que estavam citados na procuração em nome da Construcap. Uma última pergunta, senhor Daniel. O senhor, antes de ser iniciado essa ação penal, o senhor foi alvo de uma condução coercitiva. Ok. O senhor foi levado à Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Ok. E eu reparei que o senhor ficou em silêncio. O senhor acabou não depondo a autoridade policial naquele dia. O senhor sabe me explicar por que o senhor optou pelo silêncio? Na verdade, foi uma situação muito inesperada. Não sabia toda a ação, não esperava jamais aquilo acontecesse. Fui acordado, óbvio, com o mandado de busca na minha casa, 6h20, estava arrumando minhas filhas para ir para o colégio.
E foi uma situação que você fica meio em choque, ali preocupado ali na hora com suas filhas, pessoas armadas na sua casa, mas cumpriu-se o que tinha que se cumprir, vim para aqui, para o prédio. A empresa mandou um advogado para o meu encontro, só que quando eu não sabia nem do que estava sendo acusado, eu não tinha conhecimento do que era. E como ele pediu para ver os autos, o delegado aqui no Rio, ele disse que não estavam aqui, estavam somente em Curitiba. E dessa forma ele me orientou que apenas naquele momento, eu permanecesse em silêncio até que ele tivesse conhecimento. Ele não sabia nem o que estava sendo acusado, não sabia nem o que estava fazendo ali. Ele falou, não, então, como os autos não estão aqui para que a gente possa previamente consultar, eu te oriento, por orientação do advogado, nesse primeiro momento, até que tenha esse conhecimento dos autos. Tá. Senhor Daniel, só uma última pergunta. Deixa eu perguntar, senhor, o seguinte. O senhor Celso Vilas Boas acabou assinando alguns contratos aqui de contratação dessa MRTR e dessa Morales e de Paula Advogados. Ok. O senhor tem ideia como é que esses contratos chegaram até ele? Olha, ele poderia estar diretamente com a administração, não passou por mim. Mas assim, as empresas tinham uma lote. Então, como chegou até ele, eu acredito que deva ter sido, se aí está entendendo, tinha uma lote, botava-se uma lote de empresa interno e voltava, mas não passou por mim. E depois que ele assinou, o senhor lembra de ter recebido esse contrato? Não lembro. Não ter recebido. Nenhuma pergunta a mais, excelente, obrigado. Outros defensores têm indagações? Ministério Público. Sem perguntas. Sem de acusação. Só um esclarecimento do juízo, senhor Daniel. Quando assinavam esses contratos, não tinha nenhum controle para saber o que estava assinando, que tipo de contrato era esse, quem que estava sendo pago? Não tinha um controle dessa espécie? Não, os termos, quando chegavam no final da obra, a gente já estava caminhando para o final da obra, né? Eles vinham num processo administrativo, a gerência administrativa não vinham sozinhos, vinham com grupos de contratos, né? Em 2012, 4 anos de obra, nós tínhamos diversos contratos que celebramos ao longo do contrato, e nessa fase que eu tinha chegado no final, a obra estava concluindo. Então, a administração passava um relatório, olha, esses contratos já estão concluídos, estão quitados e precisam ser encerrados. Ela fazia essa gestão junto aos departamentos competentes e passava para os representantes apenas para poder fazer o distrato, o encerramento dos contratos. Era assim que eles vinham encaminhados pela administração. Mas eles vinham com instrução de alguma documentação, do que era, do que não era esses contratos? Não. Eu só vinha os termos, não vinham. Não vinham contratos diversos. Quando vinha contrato de todas as naturezas que cabiam dentro da obra, não vinham isoladamente. Não tinha nenhuma instrução específica para cada contrato. E o senhor não fazia nenhuma checagem desses contratos? Não tinha, naquela etapa da obra, entendia-se que a administração tinha feito essa gestão, já vinha assinado pela gerência da obra, pela gerência administrativa, os contratos pelo controle da administrativa já estavam encerrados, eram diversos contratos, né? Então a obra realmente estava acabando, de fato a obra estava concluída, fazia sentido todos aqueles contratos precisarem de termo de encerramento, estava oportunamente no final da obra, e pelo controle da agência administrativa eles estavam encerrados. Eu não tinha a condição de verificar todos aqueles contratos que no final da obra precisavam desses distratos. Eu entendi isso, que a administração tinha feito esse acompanhamento. Tá certo, então. Era esclarecimento. Pode interromper.